Olá, bom dia a todos. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês dividindo esse painel. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer aos nossos clientes, parceiros, que mais uma vez nos dão a honra aí de participar e de nos ouvir. E especialmente gostaria de agradecer nossos convidados, que têm muita experiência no mercado, que estão aí na linha de frente nas práticas e na implementação do ESG. E para quem não sabe, o ESG é uma sigla em inglês que em português significa ambiental, social e governança. E eu, como sócia da área ambiental do escritório, aproveitei para conduzir esse assunto junto com a Patrícia Mendanha da minha equipe, que vai trabalhar aqui com a gente no painel para introduzir o assunto e ajudar com os diálogos. A gente tentou apresentar e consolidar aqui os maiores players e maiores experientes no mercado, pessoas muito qualificadas que vão nos ajudar a entender como que isso na prática vem sendo efetivamente implementado e, acima de tudo, como ele vem, como os pilares do ESG vêm sendo vistos pelo mercado, né? O mercado já exige isso, tanto no país quanto internacionalmente. Inclusive, a sociedade já vem exigindo a implementação do ESG. Então, a gente aproveitou toda essa onda que veio, inclusive com uma pressão internacional, que os convidados poderão dizer melhor, mas a gente aproveitou essa onda para tentar trazer um pouquinho do quanto que isso tem reflexo, inclusive do ponto de vista jurídico. E aí, nesse gancho, a gente, semana passada, lançou um e-book que o escritório preparou, é um e-book multidisciplinar, que traz aí um pouco das perspectivas das áreas envolvidas. A gente teve a participação da área ambiental, claro, com a liderança da Patrícia no tema, e as áreas empresarial, com a Vanessa, que está aqui também, vai participar com a gente do evento, e tributário e trabalhista, que não poderiam também de deixar de ser envolvidos, já que vai ter reflexo e um pouquinho de cada um aí, para dividir com vocês os aspectos jurídicos. Afinal, não tem uma obrigação legal específica, são medidas muito mais focadas em boas práticas, em sustentabilidade, que os nossos convidados terão maiores condições de explicar para vocês como que isso se viabiliza na prática. Então, sem mais delongas, eu vou ler um pouquinho do currículo de cada um, começando pelo Fábio Perovic, que é o nosso colega aqui da casa já, não é a primeira vez que ele aceita nossos convites de evento, de webinars. Fábio, daqui a pouco já vai virar advogado com a gente, vou botar ele para o lado de cada mesa. O Fábio, ele é sócio da Fama Investimentos, ele tem 27 anos de história no mercado nacional, ele iniciou tudo isso em 92, o assunto parece novo, né, Fábio? Mas você vai poder contar um pouquinho que não é de agora, e eu acho que vai ficar melhor quando você explicar por que isso tudo se explodiu nos últimos anos e por que veio nessa onda internacional com tanta pressão, atingindo aqui as empresas multinacionais e brasileiras também. Obrigada, Fábio, mas daqui a pouco eu te dou a palavra. Vou só apresentar também a Tatiana Salli, da Citaui. Ela lidera a área de programas de finanças sustentáveis do Citaui desde novembro de 2020. Tati, muito obrigada. Vai ser muito importante entender um pouquinho de como a Citaui ela se representa no mercado e o que isso demonstra na prática, né? Qual que é os benefícios e como que isso pode ser, de certa forma, aproveitado pelos empreendedores também. Então, acho que vai ser muito interessante te ouvir. Obrigada por aceitar o nosso convite. E, por último, mas não menos importante, Inaê Takais. Inaê, obrigada, viu? É muito legal você ter conseguido aí desprender um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. A Inaê, ela é ex-consultora do projeto PMR Brasil, economista, atua na área de políticas públicas e mudanças climáticas, e ela tem aí bastante experiência com esses instrumentos econômicos que a gente pode entender um pouquinho melhor agora com o que eles vão explicar para a gente. Eu vou passar a palavra, eu só fiz aqui uma breve introdução, só para situar todos no tema, mas vou passar a palavra para a Vanessa Overbeck, que é da nossa área empresarial, e ela vai poder conduzir o assunto, e depois a gente segue para uma visão mais ambiental, com foco no que a Patrícia vai conduzir.
Então, muito obrigada, agradeço de novo a todos, espero que vocês aproveitem o evento e quando precisarem, se precisarem, depois a gente pode mandar o e-book para quem não tiver recebido. A gente mandou para os nossos contatos do mailing, mas quem tiver interesse, por favor, manda um e-mail que a gente vai encaminhar, será um prazer. Um abraço a todos. Vanessa, a palavra é tua. Boa tarde a todos, eu sou a Vanessa, do empresarial aqui do Bichara. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, falando desse assunto tão importante, não só para mim pessoalmente, mas para a sociedade como um todo. A gente tem notado que as pessoas vêm se perguntando o que eu estou consumindo, de onde vem esse produto, qual é o benefício socioambiental desse meu consumo, e essa preocupação ela está sendo transferida pouco a pouco dos consumos de produtos e serviços para a parte de investimento, né? Então, especialmente os jovens investidores, eles têm se perguntado como eu posso investir de forma colaborativa, né, que vai me dar um retorno financeiro, mas também um retorno de bem-estar relacionado à parte social, à parte ambiental, né? O Fábio, que está aí no mercado há algumas décadas, conhece super bem essa parte de investimentos, e é sobre isso que eu quero conversar com ele um pouquinho hoje. A gente sabe, como a Lu mesmo já colocou, que a pauta de governança corporativa, de consciência ambiental, é uma pauta super antiga, vem sendo abordada há anos, mas aparentemente ela era uma questão tanto quanto ideológica, e agora ela vem sendo aplicada de forma mais efetiva. Então, essa crise que veio com o coronavírus, com essa crise a gente notou que algumas fragilidades do mercado foram expostas, e as companhias que tinham alguns mecanismos mais eficientes de ESG, elas se saíram melhores na gestão de problemas relacionados a questões de saúde pública, questões sociais e questões econômicas, né? Então, naturalmente, diante disso, as empresas que não estavam muito preparadas, e até mesmo aquelas que já tinham alguma preocupação sobre essa questão socioambiental, elas se apressaram em implementar ou aprimorar os mecanismos de ESG. Então, qual que é o grande desafio do investidor que tem essa preocupação, né? Como é que eu posso verificar, e essa é a minha pergunta para o Fábio, como é que eu posso verificar se uma companhia, ela de fato aplica a agenda ESG, ou ela apenas promove a pauta, né, resultando no que a gente chama de ESG washing, mas no dia a dia dela, nas questões políticas e de governança, ela não aplica, né? Como é que eu posso avaliar se a companhia adere ou não a essa agenda, Fábio? Bom, antes de mais nada, Vanessa, obrigado pela pergunta. Queria agradecer o convite, super bacana a gente já iniciar o ano com debate de alto nível em relação ao ESG. Espero que todos estejam saudáveis em suas casas e, enfim, é um prazer estar aqui com vocês todas. Bom, endereçando já essa questão do ESG washing, então a gente já começa o debate de forma quente, né? Eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco isso antes de responder, porque até muito pouco tempo atrás, as empresas que se mostravam como sustentáveis ou não sustentáveis era pouco relevante para o mercado financeiro. Então, quando uma empresa publicava um relatório de sustentabilidade, por exemplo, era lido basicamente pelos seus stakeholders, mas o mercado financeiro não prestava muita atenção nisso. Então, a empresa escrevia basicamente para reforçar sua cultura interna, para ter um reforço de marca, e estava dialogando ali com o seu ecossistema de fornecedores, colaboradores, clientes, etc. Agora, de pouquíssimos meses para cá, mudou, né? Então existe um holofote em relação a esses dados de sustentabilidade, em que os investidores também estão de olho. E as empresas que se mostram como sustentáveis, elas merecem mais atenção, merecem prêmio, valuations maiores, e as empresas que se mostram como não sustentáveis, elas provavelmente serão excluídas ou deletadas, ou até com um jargão novo, né, canceladas do portfólio de muita gente. Então, por isso existe uma intenção das empresas se mostrarem como sustentáveis. Então, essa intencionalidade, acho que vale a pena mencionar, porque isso não era um fato até muito pouco tempo atrás e passou a ser. O segundo ponto, que acho que vale a pena contextualizar, Vanessa, que você trouxe na sua fala inicial, que esse debate não foi feito no mercado financeiro por muito tempo, ele foi ideologizado e o mercado financeiro tinha certa repulsa até por tratar
tratar de questões de direitos humanos ou meio ambiente. Isso era só tratado como conformidade, mas não num debate profundo. Então, você tem, de um lado, as empresas querendo se mostrar como sustentáveis, de outro lado, um mercado que ainda não está preparado para as complexidades desse debate. E, para piorar um pouco a situação, ao contrário dos relatórios financeiros, os relatórios de sustentabilidade, eles são voluntários, eles têm os dados seletivos, eles não necessariamente são auditados e não são parametrizados. Então, é muito fácil para as empresas escolherem a narrativa que elas querem mostrar e puxar outras coisas para baixo do tapete. Quando encontra o mercado despreparado para ter esse debate, a gente precisa levar em consideração que o mais importante não é o que está nos relatórios, mas sim o que não está nos relatórios. E a falta de visão crítica vai atrapalhar bastante nessa questão. Então, eu acho que a gente vai ter em 2021, 2022, serão os anos do ESG washing. Isso vai acontecer naturalmente, porque, enquanto isso, o mercado ainda está se capacitando, são questões bastante complexas. Enfim, lá na frente, eu acho que a gente vai ter uma visão um pouco mais crítica do mercado, mas acho que a gente vai ter, enfim, uma montanha de relatórios com crianças sorrindo, correndo em campos de lavanda, só colocando dados maravilhosos em relação à sustentabilidade. Bom, como fazer para detectar? Primeiro, a gente tem que entender a matriz de materialidade de cada empresa, né? Então, não adianta, por exemplo, uma empresa, sei lá, uma confecção, falar sobre pegada de carbono e não falar sobre auditoria de fornecedores, quando o ponto crítico das confecções, por exemplo, é a cadeia de suprimentos para saber se tem trabalho infantil ou trabalho análogo à escravidão. Não adianta, por exemplo, uma mineradora falar sobre equidade de gênero e não tratar sobre segurança de trabalho, e assim sucessivamente. Então, acho que o primeiro ponto é saber se essas questões estão sendo endereçadas. A segunda questão é tentar entender se existe coerência entre o discurso e a prática, e entre o discurso atual e o passado da empresa. Então, vou dar alguns exemplos bobos aqui, e eu vou encerrar, porque o tema é super complexo, senão eu vou ficar falando aqui 1 hora. Mas quando vem a Natura, por exemplo, e traz Tami Miranda como garoto propaganda do Dia dos Pais, ou quando vem a Magalu e faz um programa de trainee para negros, é totalmente aderente ao histórico dessas empresas. São empresas que sempre foram preocupadas com essas questões e elas estão em linha com tudo aquilo que as empresas têm feito ao longo do tempo. Se não fossem essas empresas, se eventualmente fosse uma outra empresa que jamais demonstrou qualquer tipo de preocupação com questões de diversidade e inclusão, é algo que a gente tem que chamar atenção. Talvez tenha tido alguma transformação lá dentro, mas acho que o walk the talk é super importante, e a coerência com ações passadas também. Então, acho que nós, investidores, precisamos olhar as atitudes e aplaudir as atitudes afirmativas, atitudes positivas, com certeza, mas a gente precisa ter sempre um olhar um pouco crítico em relação ao que as empresas vêm fazendo e se elas estão de acordo com a materialidade das suas atividades. Legal. Tem um outro assunto aqui que eu queria abordar com você, Fábio, que você gosta bastante, aparentemente, sobre a questão da emissão de carbono, que você até citou aqui brevemente, né? A agenda ESG está ganhando popularidade e tudo mais, a gente já sabe. Mas parece que os investidores não estão muito cientes do peso que a emissão de carbono pode ter no valor de uma ação, por exemplo, né? Então, como é que essa questão, que à primeira vista parece ser tão exclusivamente ambiental, pode ter impactos aí no fronte econômico de uma companhia nos próximos anos, né? Como é que você enxerga esse impacto desse assunto sobre as companhias e sobre o valor dessas companhias? Então, Vanessa, essa é uma questão que, para mim, desafia muito a minha capacidade de compreensão, porque quando a gente fala, por exemplo, de mudança climática, isso requer, talvez, que as pessoas, enfim, estudem ciência, olhem lá para frente, façam algumas projeções, enfim, ciência é ciência e ponto. Mas quando a gente fala do mercado de carbono especificamente, a gente está falando de um mercado que já é regulado em 2/3 do PIB mundial, isso sem contar Estados Unidos, então
Biden, provavelmente esses 2/3 subirão consideravelmente. Só que quando a gente fala sobre isso no Brasil, muitos ainda acham que isso é uma possibilidade lá no futuro, talvez aconteça, como se a gente estivesse falando de vida fora do planeta Terra, né? Essa é uma realidade e ponto. E acho que é importante que os investidores entendam que, ainda que o mercado de carbono não seja regulado aqui, será, tá? Mas ainda que não seja, a gente já está exposto a isso. Então, imagina, por exemplo, na Europa, em que, exemplo real, ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo, ela assumiu um compromisso de 60 bilhões de dólares ambientais, né, incluindo descarbonização das suas operações. Por que ela vai competir com siderúrgicas brasileiras, indianas, russas, etc., que não estão atuando da mesma forma? Então, naturalmente, ela vai chegar para o órgão regulador e falar, bom, não deixa esses produtos entrarem aqui ou entre com tarifa. Então, estando ou não sujeito a essa regulação, as empresas já estão expostas, porque o Brasil não é uma ilha destacada do planeta. Acho esse é o primeiro ponto. O segundo é que essa precificação do carbono, esse debate tem sido muito no sentido de provocar uma transição energética para uma economia de baixo carbono, e isso tem sido cada vez mais intenso. Então, hoje, por exemplo, notícia super fresca, tem o Banco Central inglês alertando para que o preço do carbono provavelmente subirá para algo como $100. Se a gente está falando de $100, empresas que são grandes emissoras de carbono, é bom elas começarem a pensar em redução das emissões e compensação das suas emissões, porque essa conta vai chegar em algum momento. E os investidores deveriam se atentar a isso. Então, só fazendo uma conta rápida aqui, a Petrobras emite em escopo 1, escopo 2, alguma coisa em torno de 62 milhões de toneladas de carbono por ano. A $100, a gente está falando de 6 bilhões de dólares por ano de pagamento, né, para neutralizar suas operações. A gente está falando de 30 bilhões de dólares, de 30, 35 bilhões de reais por ano. Isso, enfim, é muito considerável para o valor da Petrobras. Se a gente colocar isso a valor presente, é maior do que o próprio valor de mercado da Petrobras. Então, ao incorporar isso, eu não estou falando que vai ser do dia para a noite, nem estou falando que será $100. É uma hipótese, hoje a gente está falando de 30, 40 dólares, que é o preço europeu. Mas é muito relevante para o valor de uma Petrobras, muito relevante para o valor de uma Vale, muito relevante para o valor de frigoríficos, companhias aéreas, etc. Então, não dá mais para desconsiderar essas questões. Legal. Tem uma pergunta que eu acabei de receber, do Luiz Henrique, sócio aqui do Empresarial. Na sua visão, quais medidas que uma companhia pode tomar para se adequar e endereçar adequadamente as preocupações relativas à agenda ESG? E outra pergunta o fato de uma companhia passar a adotar o ESG somente agora, né, efetivamente, acaba prejudicando essa companhia com relação ao passado? Ou a gente pode considerar que uma companhia que está empenhada, ela pode fazer diferença e pode mudar aí todo um histórico dela? Então, até hoje, a grande parte das empresas olham para o ESG como conformidade, né? Então, olha, eu quero ter uma política ambiental porque eu não quero receber uma multa, e não olham como oportunidade. Então, as questões relativas ao ESG, elas são tem muito mais a ver com oportunidade e sobrevivência do negócio do que com eventuais multas e passivos. Uma empresa que não promove a diversidade provavelmente está tomando decisões piores do que empresas que têm a diversidade. Empresas que não debatem a questão de homofobia, racismo e outras questões, provavelmente não conseguirão atrair talentos ou reter talentos, principalmente da nova geração. Empresas que
não se preocupam com a cadeia de fornecedores ou não se preocupam com emissões de CO2, provavelmente terão mais dificuldade de vender esses produtos para a nova geração do que empresas que sejam menos poluentes ou mais responsáveis do ponto de vista ambiental e social, e assim sucessivamente. Então, a gente está no meio de uma transição, de duas transições muito relevantes. A primeira é a transição de capitalismo, a gente está passando do capitalismo de shareholder para o capitalismo stakeholder, então as empresas necessariamente precisam ter um olhar maior, mais holístico para as partes interessadas, até pela sua própria sobrevivência, e a gente está passando também por uma transição geracional. Então, essa nova geração que tem esse DNA ESG já, enfim, desde que nasceu, essa geração hoje tem um poder discricionário de consumo baixo, está iniciando suas carreiras, etc. À medida que o tempo passa, ela vai galgando, as pessoas vão galgando posições em suas carreiras, vão entrando em política pública, vão herdando fortunas e investindo seu patrimônio de acordo com isso, vão, enfim, se tornando analistas de bancos e corretoras, escrevendo relatórios, e a visão dessas empresas sobre qualidade não é só empresas que crescem e têm um retorno sobre capital positivo. A visão de qualidade agrega muitos outros atributos, não só de empresas e produtos, assim sucessivamente. Então, acho que algumas empresas, como o Luiz Henrique perguntou, acho que já estão antenadas nisso, embora ainda não tenham os processos. Então, quando a cultura já está aderente ao ESG, é muito mais fácil você incluir os processos, os procedimentos, os KPIs, etc. O grande problema é que ainda boa parte das companhias acha que isso tudo seja mimimi. E essas empresas, infelizmente, serão atropeladas se não acordarem. Obrigada, Fábio. Eu teria aqui mais umas 500 perguntas para te fazer, mas eu vou passar agora a palavra às meninas, para passar a palavra à Patrícia. Paty. Oi, escutam? Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui nos escutando, dedicando um tempinho para escutar sobre essa pauta. Agradecer especialmente aos nossos convidados, ao Fábio, a Tatiana e a Naê. São pessoas que, de fato, têm domínio e propriedade do assunto, que trabalham com isso e veem o ESG sendo aplicado na prática e também quando o ESG não é aplicado exatamente no que o Fábio falou. Bom, e já começando e sem demorar muito aqui na minha introdução, para que a gente possa escutar nossas convidadas, o Fábio comentou alguma coisa que é extremamente interessante e que, para mim, diz muito sobre o que é o ESG, a gente que trabalha na pauta ambiental. Isso reflete muito, inclusive, a evolução da área ao longo do tempo. Por muito tempo, falar em ambiental, falar em sustentabilidade, falar em conformidade ambiental era ter licença, cumprir condicionantes, né? Ter todas as licenças ambientais, as autorizações. E hoje se percebe que isso não é mais o suficiente, né? Só ter a licença é obrigação legal, tem que ter, não tem discussão mais. Só que existe hoje o que a gente chama também da licença social, que não é apenas ter a conformidade ambiental, ter alvará, ter cumprimento de condicionantes. A empresa, como o Fábio muito bem disse, ela precisa ela ser aceita pelo mercado consumidor dela, né? Ela precisa ser aceita pela comunidade do entorno, ela precisa ser aceita por aquela geração, entendida dentro do mercado investidor como uma empresa responsável, uma empresa resiliente, né? Essa ideia da resiliência, ela se aplica muito com essa pauta ESG também. E aí eu não digo nem só as empresas que colocam o produto direto no mercado consumidor, né? Que vendem o produto direto no mercado consumidor. Eu digo toda e qualquer empresa, companhia que esteja dispondo de produto ou serviço. Então, isso é muito interessante, porque a gente passa por uma outra vertente de regularidade ambiental, a gente passa por uma outra vertente de regularidade em todos os aspectos. E aí, já introduzindo a minha pergunta para a Tatiana, a Luciana bem introduziu aí com a Tatiana, ela lidera a área de programas de finanças sustentáveis da Citauri, Finanças do Bem, desde o ano passado, e ela tem mais de 20 anos de experiência aí, mercado financeiro, capitais, em relação com o investidor, comunicação corporativa, investimento sustentável. Então, a Tatiana eu quero que já introduzir a pergunta dela pelo seguinte: a Citauri aí, me corrijam ou
peço para você até explicar melhor, é uma organização social de interesse público, uma OCIP, e ela atua justamente no desenvolvimento dessas soluções financeiras para impacto social e análise de performance socioambiental das empresas e das instituições financeiras. Tá? A Cital já trabalha aí, depois Tati me complemente, por favor, há mais de 12 anos no mercado com essa pauta, de fato vendo a implementação ou oportunizando ou apoiando as companhias e empresas na implementação dessa pauta. Então, minha pergunta, Tatiana, a Cital, né, enquanto organização social, que trata diretamente desses projetos de pauta ESG, como que funciona essa atuação? Contar um pouquinho para a gente da Cital e como que você tem percebido na prática aí, todo o seu tempo de experiência, que as empresas têm se adequado para a incorporação desses critérios do I, do S e do D, né? Na parte ambiental, na parte social e na parte de governança. Então, passo a palavra para a Tatiana, desde já agradecer. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. Feliz ano novo. Nem todo mundo aqui a gente tinha se encontrado ainda. Então, primeiro agradecer pelo convite. É uma honra dividir o palco com a Inaê e com o Fábio. O conhecimento técnico deles põe aqui o desafio de eu conseguir explicar um pouco do que você me perguntou. Quanto a Cital, eu acho muito importante a gente explicar um pouco da atuação para vocês entenderem o meu ponto de vista e como a gente pode separar um pouco do que está acontecendo aí no mundo de impacto e no mundo de ESG. A Cital opera em 2 pilares. Ela tem o pilar social, que é o de finanças sociais, que você comentou, que é o CIP, que trabalha com fundos filantrópicos, com a parte de empréstimo coletivo e investimentos de impacto. E nós temos o braço de consultoria, que é o de finanças sustentáveis, onde eu estou alocada, que não é uma OCIP, que é uma consultoria mesmo, e a gente trabalha muito com as empresas na parte de second opinion para emissões e em estratégias, em pesquisa ESG. Então, a gente acaba mesmo, como disse você, tendo uma exposição e trabalhando com as 2 frentes de mercado que caminham juntas, mas que também são complementares. Então, a parte de finanças sociais trabalha mais, né, quando vocês veem a plataforma de empréstimo coletivo, os amigos da Amazônia, e a parte da consultoria, onde a gente trabalha mais diretamente com investidores, empresas e bancos multilaterais e outros tipos de organizações da sociedade para ajudar nessa implementação da agenda ESG. Com isso dito, eu vou trazer um pouco da Cital e um pouco da minha experiência, como disse você, sobre essa implementação ESG. Acho que a primeira coisa importante de falar, e eu acho que isso já foi dito por todos nós, que não é uma agenda nova, né? Você falou da parte social. Em 1970, os Estados Unidos, pelo Comitê Econômico, já criou o conceito de contrato social, que é o Corporate Social Responsibility, o CSR, que é a primeira sigla que nasce lá atrás, nos anos 70. Então, eu fiz um estudo ultimamente, tenho tentado entender de onde vem essa agenda, e a gente começa a ver uma cobrança da sociedade para as empresas e para quem gera produtos e serviços de terem um papel social a ser cumprido e de estarem em linha com esses desafios e oportunidades. Eu adoro a palavra oportunidade, eu sou igual ao Fábio, que a sustentabilidade, a agenda ESG e a demanda social nos trazem, tanto hoje, numa situação muito única que a gente vive, né, que o social foi posto na voga por uma situação extrema, mas também na parte ambiental e na parte de governança, que é uma agenda até um pouco mais aceita e estruturada, porque é uma análise que já vem sendo feita por problemas que nós tivemos mais escancarados em governança desde 2008, especialmente no mercado de capitais. Então, nessa linha das empresas, eu acho que a gente precisa sempre lembrar e sempre reforçar que a implementação de uma agenda sustentável ou de práticas ESG é uma jornada. E é uma jornada que eu não acho que nós vamos estar aqui para o fim dela, para ver. Eu acho que é uma jornada geracional e é uma jornada de transição. E uma jornada de transição que faz com que a gente também vá descobrindo como melhor implementá-la. É o que o Fábio falou, não dá para eu cobrar que o investidor faça uma análise ESG robusta, estruturada e holística, enquanto o mercado também não me dá essa informação para eu poder fazer essa análise. Então, a gente tem que começar a juntar as pontas e trabalhar com que o lado da transparência combine com o lado da análise, que nos dê o direcionamento do que são os negócios, os produtos e os serviços que, pelos próximos, 200, 300 anos que a gente tem pela frente da humanidade, vão estar aqui, vão ser negócios viáveis e vão trazer o retorno que a gente precisa. A gente vive numa sociedade que busca um sistema financeiro equilibrado, que todo mundo tem que ganhar, que é equidade, igualdade. Isso vai acontecer se a gente juntar as forças de todas as frentes que estão nessa agenda. Então, vai ser sociedade civil, empresa, investidor e governo. Então, nós temos aí
um bando de gente que tem que se alinhar e que tem que trabalhar nessa agenda. A gente começa a ver as empresas serem mais ativas na agenda ESG por uma questão também de demanda do mercado, como disse a Vanessa no começo, a gente tem uma demanda do consumidor por entender de onde vem o que ele consome, e a gente tem uma demanda de quem financia essas empresas de entender o risco, a exposição reputacional e as oportunidades futuras que essa empresa traz para ela, na forma de conseguir estar aqui para entregar esse retorno ou esse pagamento que a gente espera dentro do mercado financeiro. Então, eu acho que é um equilíbrio, todo sistema funciona com equilíbrio, né? A Terra é um sistema que está buscando equilíbrio, vide a pandemia, o sistema financeiro também busca equilíbrio e a gente precisa que todos estejam alinhados. Eu acho que a agenda da transição é a agenda que a gente vive hoje, nós estamos tendo o desafio e o privilégio de viver a transição. Próximas gerações talvez cheguem, e eu brincava quando eu trabalhei no Principles for Responsible Investment, que eu acho que a maior meta do nosso emprego era acabar com o próprio emprego, né? O dia que a gente não precisar estar explicando para o mercado que eles têm que olhar ESG, é a hora que a gente conseguiu chegar onde a gente queria, que é o mainstream, que é se eu faço uma análise de risco-retorno, se eu faço uma análise de melhor taxas de retorno de investimento, eu não estar olhando a operação, que o ESG não é nada mais do que a operação no dia a dia de uma empresa, eu não estou cumprindo meu dever fiduciário na hora de fazer minha melhor análise. E o Fábio, melhor que eu, sabe disso. A gente discute dever fiduciário, eu e ele, desde 2014, 2015, onde o investidor tem, sim, o papel de cobrar que a empresa dê informação, e ele tem que conseguir, com essa informação, entender o risco e a oportunidade que ele está pondo dentro da carteira dele. Então, tinha uma frase que eu sempre falava nas minhas palestras, é que, em geral, você tem um bom sinal de uma empresa. A empresa que está no vermelho, ela não vai olhar o verde. Então, já começa por aí. Então, a gente precisa, sim, olhar, e aí, até endereçando um pouco da pergunta inicial, o passado da empresa é importante? Ele é muito importante, mas a gente não pode viver olhando no retrovisor, a gente tem que fazer análise de cenário e para frente. E essa análise de cenário para frente vai trazer carbono, vai trazer ambiental, vai trazer social, vai cobrar mais governança e vai fazer com que a gente tenha mais transparência. E a transparência é a agenda do futuro. Não existe mais não contar. Se você não contar, eu vou descobrir. Não adianta o relatório, como disse o Fábio, ser um relatório lindo e maravilhoso que só conta coisa boa, se eu vou ter acesso a saber o que não é bom, porque o mercado hoje tem uma tecnologia de comunicação, gente, que a gente nunca viveu antes. Hoje as coisas acontecem em segundos. Então, é muito difícil você conseguir, por muito tempo, não contar o que está acontecendo. Então, a gente começa a ver essa história de muita informação de todos os tipos e de todos os aspectos que precisam ser digeridas e, de certa forma, analisadas pelo mercado financeiro e pela própria empresa, para a empresa poder saber qual é a estratégia dela e como ela implementa melhores práticas. Então, eu sempre reforço a agenda da transição. Eu acho que a gente não pode punir sem entender quais são os planos para frente, sem olhar para trás, mas a transição está dada. E a gente está tendo que, a toque de caixa e de uma forma muito rápida, se adaptar, porque o mundo muda de forma muito rápida hoje. A gente, depois da Revolução Industrial até hoje, a gente criou novas sociedades muito rápido. Então, o carbono é uma agenda que está há anos sendo discutida, e o que o Fábio disse, ele chegou. Como vamos nós trazer esse carbono para as nossas discussões? Então, eu já vou até parar aqui. A única coisa que você tinha feito uma pergunta para mim de como a gente está vendo as empresas também entrarem nessa agenda, a gente começa a ver muita empresa acessar capital carimbado, ou buscar bolsos que antes ela não buscava para conseguir capital para ela. Então, a gente começa a ver empresas fazendo emissões rotuladas, fazendo empréstimos vinculados a desempenho, e esse desempenho muito em linha com essa agenda ESG, e a gente começa a ver o green, que seria mercados pagando prêmio por empresas ou por ativos financeiros que estão endereçando esse desafio ESG. É uma curva muito curta, quem trabalha com mercado de capitais sabe, se o PRI está no mundo desde 2006, a gente está em 2021, quer dizer, é uma curva muito pequena para o mercado financeiro que busca curva de fundo e que quer saber desempenho de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter histórico que a gente não tinha no passado. Há 5, 6 anos atrás era difícil discutir que você fazer uma emissão verde, uma emissão azul, uma emissão amarela, trazia esses grandes retornos. Hoje você já tem estudos de Harvard, estudos de grandes assets, dizendo que empresas ESG são mais resilientes, que dão mais retorno, e esses títulos de dívida ou esses empréstimos vinculados também começam a receber do mercado uma taxa ou o tal do premium, que faz com que também o risco seja menor.
Obrigada, Tati. É super interessante essa questão que você disse sobre a jornada também, né? Não é algo que está pronto, possivelmente a gente não vai ver a linha de chegada e imagino que nem talvez tenha essa linha de chegada, porque é algo em evolução, né? O que é talvez o mais adequado hoje, daqui a alguns anos, espero que evolua e que seja diferente. Então, eu acho interessante esse movimento, ter iniciado essa ação, iniciado esse movimento, que eu imagino que seja crescente e cada vez mais importante, mais aderente, de fato, a uma questão de cultura, a uma questão que vai desde a ponta lá, desde o do mercado consumidor, até como a gente disse, o investidor. Então, é algo que adere ali a toda a cadeia relacionada a esse tema. E aí eu queria, até antes de passar para a Inaê, fazer uma outra pergunta, que assim, quando a gente começa a falar da pauta ESG e dos diversos desafios que a gente tem para conseguir implementar, e aí sobre vários aspectos, né? No aspecto social, no aspecto de investimento, no aspecto de governança, o que você, se você pudesse elencar, assim, você entende que é o maior desafio hoje de implementação, ou é o maior desafio, eu digo, a maior dificuldade, talvez, ou a maior fortaleza, enfim, é o maior desafio que as empresas têm para que, de fato, a pauta ESG comece a ser ali internalizada, aderente ao futuro. Especialmente para essas empresas, como a gente disse, que olham pelo retrovisor e não conseguem ver essa cultura lá atrás tão bem implementada assim. Então, qual seria esse maior desafio? Ai, que pergunta difícil, né, gente? Qual que é o maior desafio? Veio para mim essa. Tem que pensar essa pra... Eu não acho que a gente consegue pontuar o maior desafio. Eu acho que o desafio está dado quando a gente fala que é uma jornada e que talvez você tenha razão. Não é uma linha de chegada. É uma jornada que ela se adapta ao que a gente descobre, a como a gente consegue entregar para uma sociedade que tem demandas de consumo, de alimentação, de transporte, de moradia, sem deixar o tal do lastro tão negativo que a gente vinha deixando no passado, né? Então, eu gosto da frase do secretário-geral da ONU, que ele fala que a gente não pode deixar para as próximas gerações um mundo com menos do que o que a gente recebeu. Então, para mim, esse é o maior desafio. Ele não é só da empresa, eu acho que ele é de todos nós. Então, eu acho que a gente precisa reforçar muito aqui, uma coisa que eu acredito muito meu, assim, pessoal, para mim, inovação e tecnologia andam de mão dadas com sustentabilidade e ESG. A gente não vai conseguir endereçar carbono e preservação ambiental e inclusão social sem ter tecnologia, sem ter inovação e sem olhar para frente, como disse você, imaginando cenários que talvez a gente não saiba quais serão. Pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja discutindo uma energia que hoje a gente não conhece, pode ser que exista uma forma de produzir que a sociedade ainda está inventando. Então, para mim, o desafio é você aceitar que é uma jornada, entender que você vai ter que, dia a dia, ano após ano, estar sempre observando essa categoria de informações, sustentabilidade, ambiental, social e governança, e garantir a transparência para as pessoas sabem que é uma jornada. Não dá para você falar para mim que você já chegou na linha final se ela não tem linha final. Então, para mim, o desafio é você conseguir equilibrar o que você faz hoje com o que você quer fazer amanhã e como você conta essa história de forma que seja possível quantificar, comparar e analisar e poder te classificar ou te colocar dentro da situação real que você está hoje, como esse futuro vai chegar e como você vai se preparar para ele. Talvez a preparação não seja perfeita, mas nunca foi. A sociedade nunca fez tudo sabendo o que ia vir para frente, né? Revolução industrial aconteceu e a gente se adaptou à indústria. A nova revolução está chegando, a 4.0, e nós vamos ter que se adaptar. Vou entregar a idade. Quando eu nasci, quando eu comecei a trabalhar, não tinha celular. Então, quer dizer, como a gente vivia sem celular, né? Como que a gente fazia boleto na bolsa sem computador? A gente tinha um menino que levava os boletinhos até a bolsa, a gente tinha o estagiário que corria Paulista levando informação de uma sede para outra dentro de banco. E hoje a gente tem um computador que tem mais capacidade do que a nave que chegou na Lua nos anos 60, na nossa mão no dia a dia trabalhando. Então, eu vejo que a sociedade vive jornadas e a jornada da vez é a jornada ESG. E para a empresa, a grande dificuldade vai ser o que o Fábio falou: equilibrar o bom e o ruim, contar o que você está fazendo, ter a mente aberta para aprender coisas novas e fazer coisas novas e se adaptar a uma nova economia mais inclusiva, menos carbono, mais circular e mais sustentável.
olha o desafio que temos na mão como empresa e como sociedade, né? E aí cabe também aos investidores ajudarem nesse direcionamento, financiarem o que precisa ser financiado e não financiar o que não precisa mais ser financiado. Aí está o grande desafio para todos nós. Legal, Tiana. Exatamente isso é o que a gente pensa, assim, e para mim, de fato, é o grande desafio, é entender que eu acho que não tem um ponto de chegada, que existe uma evolução constante, não adianta falar pronto agora, implementei tudo que deveria ter implementado, está tudo certo, né? Não é um critério objetivo e que é facilmente internalizado, não é algo que é construído de fato. E aí, até já introduzo a pergunta para a Inaê, que é um tema que a gente falou muito aqui a respeito do carbono, né? O Fábio tocou nisso, a Vanessa falou um pouco, a Cristina também, que é o seguinte, como que hoje existe uma demanda, de fato, internacional, nacional, pela questão das emissões, né, de neutralização de carbono, a gente vê cada vez mais as grandes empresas aí declarando que vão neutralizar emissões até 2050, 30, 60, a gente vê diversos cenários. E, bom, mas de fato hoje, e aí, como o Fábio falou no começo, não existe uma regulação nacional, um mercado regulado no âmbito nacional, que exija tetos, parâmetros, neutralização, etc. De fato, hoje não há essa regulamentação, mas é algo que virá, assim, eu imagino, a curto prazo, justamente por uma pressão internacional, que é um dado muito interessante, de 2/3 do PIB mundial aí já tem uma agenda de mercado regulado muito bem implementada. E aí, a Inaê, ela vai falar um pouquinho melhor, eu gostaria que ela contasse um pouquinho mais. Ela é economista e ela foi consultora aí junto ao projeto PMR Brasil, que é um projeto, e aí peço que você nos explique melhor, financiado pelo Banco Mundial e dentro do âmbito brasileiro, né, da realidade brasileira, coordenado pelo Ministério dos Ministérios envolvidos, Economia e Fazenda, que foi iniciado em 2016 e teve o objetivo justamente de discutir conveniência e oportunidade de inclusão dessas precificações de emissões no âmbito nacional, seja via um imposto, né, a taxação do carbono, como a gente escuta muito falar por aí, seja via mercado de carbono, né, que é o que a gente chama de mercado regulado. E tudo isso dentro da implementação dos projetos e dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que é uma agenda que já existe há alguns anos, mas de fato ainda não há algo muito internalizado, digamos assim. Bom, então eu queria escutar de você, Naila, aí como atuante lá no projeto PMR, eu assisti diversos webinars que você participou e com bastante domínio e propriedade, explicando sobre o projeto e a pauta. Queria que você explicasse um pouquinho mais desse projeto do PMR, explicasse quais são os objetivos, quais foram os objetivos, como que isso foi entregue no final do ano passado, e aí já aproveitando, na sua visão aí de especialista, que tem estudado toda essa questão do mercado regulado, como que você enxerga hoje uma pressão nacional pela implementação efetiva dessa pauta da precificação de carbono no Brasil? Eu passo a palavra para você, Naila. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada ao escritório e parabéns pela iniciativa. Um prazer participar dessa conversa com feras na área de ESG, Fábio, Tatiana. Estou aprendendo bastante com vocês, confesso. Eu fiz a minha trajetória um pouco focada em clima, então muito voltada para a área de meio ambiente, menos para o social, mas a gente vê cada vez mais a sociedade confrontada aí com questões que estão na nossa cara, né? Não dá para ignorar e que está tudo interconectado, não dá para a gente só cuidar de carbono e descuidar do social, enfim, conceitos aí como saúde planetária, a própria Agenda 2030 cada vez provoca a gente a pensar de forma integrada as várias agendas, e isso me interessa muito porque eu trabalhei sempre com políticas públicas, tenho esse viés, né, na pesquisa. Eu trabalhei no Centro de Estudos em Sustentabilidade, na Fundação Getúlio Vargas, a gente desenvolveu vários projetos com órgãos de governo, Ministério de Meio Ambiente, Agência Nacional de Águas, o Ministério de Indústria e Comércio, e agora, mais recentemente, o Ministério da Economia, no projeto PMR, e sinto
frequentemente, muita falta de coordenação das políticas públicas. A gente está tratando desse tema de precificação, que é um elemento dentro da caixinha de ferramentas de política de clima. A gente tem a Política Nacional sobre Mudança do Clima com vários instrumentos para atacar esse problema. A gente sabe que ele é multifacetado, tem a questão do desmatamento, tem desafios relacionados à mudança do uso da terra, e tem emissões ligadas ao setor de energia, indústria, que são aqueles que a gente olha com mais atenção quando se trata de precificação, por um motivo especial. Essas emissões, elas têm maior facilidade de atribuição, de contabilização. Quando a gente fala de precificação, a gente está falando de introduzir no sistema de preços da economia esse sinal, essa externalidade que hoje é ignorada. Quando uma empresa, uma siderúrgica, produz o aço, ele não considera esse impacto negativo que é gerado para a sociedade como um todo, é compartilhado. Então, a precificação basicamente é isso, é internalizar no sistema de preços de uma forma muito objetiva, e eu, como economista, gosto particularmente desse instrumento porque ele ajuda a comunicar de uma forma muito fácil, para investidores, para empresários, para consumidores finais, qual é a mudança de comportamento que se deseja, alinhar o objetivo individual com o objetivo social ótimo. O projeto PMR, então, ele se insere nesse contexto em que a gente já tinha uma política de clima, a gente tinha apresentado a nossa contribuição nacionalmente determinada para o Acordo de Paris, que previa uma série de medidas para atingir aquele objetivo de redução de emissões em 2025 e 2030, e não se considerava ainda um instrumento de precificação, objetivamente. Tinha lá uma menção ao mercado brasileiro de redução de emissões, mas isso num contexto em que a gente via se disseminar o mecanismo de desenvolvimento limpo, um mecanismo que a gente chama de baseline and credit, quando o Brasil ainda não tinha nenhum compromisso. Então, as empresas podiam, sim, pleitear a venda de créditos de carbono baseada numa projeção, uma linha de base, e, com relação a essa linha de base, calcular um volume correspondente de créditos a que elas seriam elegíveis por estar adotando uma nova tecnologia, está reduzindo em relação àquilo que é considerado o padrão do setor. Isso muda com Paris, porque a gente tem agora um novo compromisso, o Brasil assumiu isso, que vai reduzir suas emissões. No limite, a gente tem um orçamento de carbono como país, como nação. Você já adiantou, o projeto ele analisou tanto uma tributação quanto um sistema de comércio de emissões, que a gente chama de mercado regulado. Esse mercado se diferencia do MDL justamente por estabelecer obrigações às empresas, e a espinha dorsal do mercado é ter um sistema de monitoramento, relato e verificação de emissões, que a gente até hoje não tem. Então, eu sempre bato nessa tecla, porque o primeiro passo é o que a gente deveria estar fazendo há muitos anos, inclusive para beneficiar as próprias empresas na comunicação do que elas estão fazendo. Muitas empresas já estão adotando medidas há anos e elas defendem que devem ser reconhecidas essas ações quando for adotada uma regulação, que sejam premiadas aquelas empresas que são mais eficientes. Como que a gente pode fazer isso se a gente não tem um sistema uniformizado de informações? Então, queria destacar aqui uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, o grupo de trabalho de inventários organizacionais, que tem trabalhado na harmonização de regras para solicitar essas informações das empresas, que hoje já é feito por algumas secretarias estaduais, mas não existe uma norma federal. Esse seria o primeiro passo para a gente ter algum instrumento que busca atribuir um preço, um valor econômico para as emissões. A gente evoluiu paralelamente no projeto PMR com o MRV, tem uma série de outras decisões que têm que ser tomadas. A principal delas seria com relação à forma do instrumento, se seria uma tributação ou um mercado.
e no final de 2019 houve um posicionamento do Ministério da Economia favorável a um instrumento de mercado. Isso também foi trabalhado de forma conjunta com organizações do setor privado. A gente tinha um comitê consultivo em que participavam o CBEDS, a CNI, o CDP, o Pacto Global, enfim, diversas associações que trouxeram contribuições em várias etapas ao longo, né, desses 4 anos. E o ano passado, a gente teve em dezembro o seminário em que foram apresentados os resultados finais, uma análise combinada, né? Foi muito bem concebido o projeto lá atrás pela equipe do Ministério da Fazenda, liderado pelo Aloysio Mello, mas que teve a participação de diversos profissionais técnicos do Ministério, combinando análises macroeconômicas com análises setoriais, né? Você já falou, no mundo já tem diversos países que adotam instrumentos de precificação. O PMR aprendeu muito com essas experiências internacionais, mas também fez a lição de casa de olhar internamente como é que estavam estruturados os setores, o setor elétrico, o setor de combustíveis, a indústria, quais eram as tecnologias disponíveis para mitigação em cada uma delas. E isso formou uma base de conhecimento muito robusta, alimentou os cenários que foram modelados, né? E combinado a essa modelagem macroeconômica, que observou impacto sobre PIB, emprego, arrecadação, balança comercial, entre outros, aspectos qualitativos também, né? De percepção da opinião pública, apoio político para determinado tipo de instrumento. E no final a gente conseguiu consolidar tudo isso numa análise de impacto regulatório, que avaliou de uma forma bastante objetiva e fez um ranking desses cenários, tanto de precificação quanto cenário de referência, em que a gente atinge o objetivo da NDC sem um instrumento de precificação. Então, eu considero o PMR a maior iniciativa nacional de precificação de carbono no Brasil. Falo isso, acho que não é um exagero, que a gente mobilizou, né? E eu falo assim, a gente, sou eu e mais dezenas de profissionais e consultores que participaram, né? Foram centenas de pessoas mobilizadas em torno desses eventos que você falou que acompanhou, mas desde 2016. Então, assim, a gente vem construindo gradativamente, eu considero também uma jornada, assim. Às vezes parece que, olhando para trás, não andou nada essa agenda, né? A gente fala assim, poxa vida, tá desde 2010, tem equipes técnicas lá no Ministério, antes da Fazenda, né, já existiam esses técnicos olhando para a possibilidade de ter um mercado de carbono no Brasil, e até hoje a gente não tem uma decisão. Mas, de fato, hoje a gente conseguiu consolidar, pelo menos, esse grande volume de informações para uma tomada de decisão. E tem uma perspectiva assim de continuidade. O próprio Banco Mundial tem um programa que se chama PMI, ou Partnership for Market Implementation, então seria partir para a implementação, agora que você já conhece, né, os possíveis impactos, quais são as sensibilidades. Eu vejo isso como um movimento natural, como o Fábio mencionou no começo, né? Não tem ainda, mas vai ter, isso é dado, a jornada está dada. E é muito importante a gente manter esses diálogos vivos, porque a pressão também vem de fora. Se eu aprendi uma coisa assim, trabalhando com o governo, é que santo de casa não faz milagre. Então, muitas vezes não adianta ter as pessoas bem intencionadas do lado de lá, se a gente não tem uma pressão do mercado, uma pressão da sociedade para esse tipo de instrumento de política. Então, muito importante ter esse debate aqui. Obrigada também pelo espaço para poder falar sobre o projeto PMR. Acho que uma última observação é que está tudo disponível agora no site. Assim. Eu posso deixar o link aqui também para o pessoal ir lá, todas as análises estão disponíveis, tem um documento de síntese com as conclusões principais, e a gravação do seminário também está disponível no canal da FGV. Ótimo, Nair. Muitíssimo obrigada. Acho que a sua explicação, como sempre, é super didática, objetiva, algo que é extremamente complexo. Como você bem disse, envolve centenas de pessoas. Eu acho que você consegue passar de uma maneira clara e que parece que é tudo muito simples.
e que de fato, existe toda um estudo, uma preocupação relacionada ao tema. Mas, bem, isso que você disse sobre a questão do mercado regulado, da análise de impacto regulatório, eu acho super interessante, porque para nós, toca num ponto que para nós, em direito, é muito interessante, que é essa questão da análise de impacto regulatório. Por quê? Não é uma pauta complexa, é uma pauta, como você também bem disse, que tem se desenvolvido ao longo aí de mais de, agora, quase 11 anos. Então, não é algo que possa ser imposto, né? Assim, caso haja uma imposição ou algo que não seja construído ou muito bem estudado, inclusive sobre o aspecto do impacto regulatório, né? Como que o mercado vai responder a essa precificação do carbono, a esse mercado de carbono, a dificuldade de implementação é ainda muito maior. Então, a gente tem as diversas leis que são publicadas, entram em vigor, mas é o que a gente fala, né? Não pega. E é justamente o que, para mim, passa a questão do mercado de carbono. Existe uma necessidade de um estudo, de uma implementação, de uma análise de impacto regulatório, para que, de fato, quando o Brasil, digamos, enquanto Estado, esteja pronto para, de fato, implementar, já tenha passado por todas as etapas de análise em todos os setores, desde o nível governamental, até investimento, até a questão econômica, enfim. Então, eu acho que esses pontos que você tocou são bem interessantes, assim, e o que mais me encanta no projeto PMR, é toda essa análise holística envolvendo diversos estudiosos a respeito do tema e vendo também um pouco do mercado, né? Não adianta também ser um estudo acadêmico lá, estudando questões econômicas e não ter uma análise de mercado que é tão relevante. Eu acho que é essencial, que é uma questão, deixa de ter uma precificação do carbono, seja via mercado, seja via tributação, né? Então, acho que esse ponto que você falou é bem interessante. Eu vou passar, em razão do adiantado da hora, eu vou passar para a Vanessa para fazer mais uma rodada de perguntas. Perguntinhas rápidas agora, em razão do tempo, né? Começando pelo Fábio. É muito importante, eu não sei exatamente se esse é o termo correto, né? Mas é o que eu gostaria que acontecesse, é que a sociedade e as próximas gerações elas fossem literalmente impregnadas sobre a importância e o tema relacionado à consciência social e ambiental. E eu vi uma publicação aqui do Fábio, em que ele listou 30 previsões ESG para 2021. Então, Fábio, dessas 30, qual ou quais delas você, na sua opinião, entende que são mais importantes e que elas tendem a permanecer naturalmente ao longo prazo no mercado, como prática? Ainda bem que você falou que era uma perguntinha rápida, né? A perguntinha é rápida, mas a resposta nem tanto, são 30. Não mas, pode enfim, falar das 30, tem que falar das 30. E acho que é só importante ressaltar que esse documento que eu fiz eram previsões para 2021, que seriam bem diferentes das minhas previsões para 2025, por exemplo. Mas eu vou escolher uma, então, que eu acho que vai acontecer em 2021 e impacta daqui para frente, e que tem muito a ver com o tema que a gente está falando, os temas que a gente está falando, e tem a ver também não com mudança de comportamento da sociedade, mas com o mundo corporativo. Que eu acho que a gente vai começar a perceber companhias mudando suas governanças, suas estruturas de governança em prol da agenda ESG. Hoje, a grande maioria das companhias, como a gente falou anteriormente, tratam as questões de ESG como conformidade. Então, essa não é uma agenda de conselho, essa não é uma agenda da alta diretoria, por exemplo, de C-Level. Portanto, são raras as empresas que têm um comitê de sustentabilidade. Nessas que têm um comitê de sustentabilidade, pouquíssimas delas têm membros independentes externos, o que eu acho recomendável. Poucas companhias têm essa pauta puxada por alguém no conselho. Métricas de ESG não ainda fazem parte da remuneração, do pacote de remuneração dos executivos, e essa transição que eu acho que vai começar a acontecer em 2021 e impacta, enfim, e aí tem um efeito cascata, né, em relação à cultura corporativa e outras atitudes. Então, enfim, acho que, se eu não me engano, são as primeiras previsões que eu faço ali no documento, mas acho que a gente vai ver cada vez mais
empresas adotando KPIs de ESG nos pacotes de remuneração. Cada vez mais a gente vai ver comitês de sustentabilidade serem formados, espero que da maneira adequada, com as alçadas adequadas, né, porque fazer comitê por fazer comitê, ou colocar ali práticas de ESG como remuneração, e não dar disclosure, não dar transparência, e não endereçar aquilo que realmente é complicado, aí também não adianta nada, passa a ser para inglês ver. Eu espero que isso aconteça de fato, né, que esses órgãos todos aí sejam utilizados da forma correta, e que aí os órgãos reguladores passem a cobrar de forma mais efetiva, não só a divulgação de informações, né, que eles pedem muito, a gente vê muita lei, muita norma cobrando a divulgação de informação, mas não a aplicação efetiva dessa agenda, né? Tomara que isso mude e seja de fato implementado no futuro. Para Tatiana agora, tá? O mercado fala muito atualmente sobre os green bonds, né? Sobre os títulos verdes. Eles são títulos de dívida comum, mas estão direcionados ao financiamento de alguns projetos sustentáveis, né? E em junho do ano passado, a Citaui lançou um banco de dados listando justamente esses títulos verdes. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre esse banco de dados e sobre quais tipos de projetos podem ser beneficiados aí com esses green bonds. Claro. Primeiro, eu acho que a gente precisa começar a chamar de títulos rotulados mais do que green bonds, porque quando a gente fala em green bonds, ele é muito restrito a environmental, né, ao E, do ESG, ou ambiental. E eu acho importante também a gente fazer aqui um esclarecimento rápido da diferença entre dois instrumentos financeiros que a gente está vendo com muita voga no mercado nos últimos anos. A gente tem os títulos de dívida rotulados, onde eu rotulo ele de acordo com o uso de recursos. Então, eu estou fazendo uma dívida e estou falando para quem está me dando dinheiro, né? Para o investidor que está me dando dinheiro, que eu vou usar aquele dinheiro especificamente direcionado, não necessariamente eu preciso dizer qual o projeto, mas quais tipos de projetos eu vou endereçar aquele recurso. Então, quando a gente vê emissões vinculadas ao uso de recursos, em geral, você vai ver os projetos ambientais sendo os mais comuns, que foi como começou essa agenda de green bonds e não só de títulos temáticos. E aí a gente vê muito no setor de energia, que aconteceram muitos desses green bonds. E a gente começa a ver também agora as dívidas e empréstimos vinculados a desempenho ou a metas. São duas coisas distintas, onde eu estou dizendo que esse dinheiro que eu peguei nesse empréstimo ou nesse bond que é vinculado a desempenho, as minhas metas vão dizer se eu vou ter um pênalti ou um benefício na minha taxa ou nas condições daquele financiamento de acordo com o atingimento dessas metas. Então, duas coisas bem distintas. A nossa planilha lá disponibilizada traz os dois tipos de emissões rotuladas, não só os que são para uso de recursos, mas também os que são vinculados a desempenho e metas. Então, com isso em mente, vale ressaltar que são todas as operações que são públicas, existem operações que são privadas, que talvez não estejam lá, só para fazer o disclaimer de que pode ser que alguém fale, tinha uma operação que eu conhecia que não está lá. Se for uma operação privada, ela não está lá, a gente foi só informação pública, mas o banco também acho que tem a intenção de mostrar para o mercado a possibilidade de fazer esse tipo de emissão, e eu sempre vejo essas emissões, e eu acho que é uma conversa muito rica, que talvez agora não seja a hora, como um dos instrumentos dessa transição que a gente está fazendo, né? A gente consegue financiar projetos, empresas, serviços que estão direcionados a essa transição que a gente precisa fazer como economia e como sociedade para ser mais inclusiva, né? Baixo carbono, circular e sustentável, que acho que é o grande desafio que a gente tem em mãos. Então, esses instrumentos de captação estão crescendo, bateram recordes em 2020, acho que é uma tendência para os próximos anos, a gente vê cada vez mais emissões e captações vinculadas tanto a metas quanto a uso de recursos que são relacionados à agenda ESG, tanto por uma demanda de mercado, ou seja, os investidores gostam desses títulos, então eles acabam tendo demanda, e isso move o mercado, quanto por uma necessidade das próprias empresas de conseguir implementar a agenda de forma estruturada, e tudo isso, né, investimento. A gente fala em tecnologia, inovação, transição, tudo precisa de capital, então a gente precisa casar as duas agendas. Eu acho que os títulos temáticos, eu gosto de chamar eles de títulos temáticos, ou emissões temáticas, são um dos instrumentos que vem ganhando muito espaço, especialmente num país como o Brasil, que é o país da renda fixa, né?
Então, a gente começa a ver mercado secundário aquecido, dando esse greenium pelas emissões que se comprometem a fazer e cumprem o que se comprometeram a fazer, porque daí a diferença de um título normal é que tem um compromisso de reporte, de transparência de como eu estou caminhando em direção ao que eu falei que eu ia fazer dentro dessas emissões. Então, eu acho que a gente vai ver cada vez mais, e eu acho que a gente vai ver também cada vez mais, tanto em 21 quanto para frente, um pedido por posicionamento dos investidores que fazem investimentos dentro dessa agenda, como transparência dessas empresas para garantir que esses investidores consigam estar também acompanhando a posição deles e como eles estão expostos, tanto aos riscos e às oportunidades da agenda da sustentabilidade, dos temas ESG. Perfeito. Então, são títulos verdes, títulos sociais, sustentáveis, títulos de transição, vários títulos... Que na verdade acaba globalizando e jogando no título verde, mas na verdade ele não é só verde, né? Ele é um título legal, temático, rotulado, né? Legal. Paty. Tá. Eu vou fazer uma última pergunta então, agora para a Inaê, e também em razão do tempo, né, do horário. Mas, Inaê, eu queria escutar um pouquinho de você agora para fechar, e aí, por todo esse estudo, e aí, avaliando o mercado, né, mercado lá fora, uma análise comparada, como que você, aí, muito da sua visão mesmo pessoal, enxerga o potencial brasileiro dentro desse mercado regulado de carbono, ou mercado internacional de carbono? Como você enxerga essa questão do potencial do caso brasileiro? Bom, eu falei da dificuldade de monitoramento e contabilização das emissões no setor de uso da terra, mas eu acho que é aí que está justamente o nosso grande trunfo, né? Quando a gente fala em mercados de carbono de maneira internacional, interligada com outros mercados. Porque a gente tem olhado com mais cuidado para as emissões do setor de indústria e do setor elétrico, e, de fato, a gente já tem uma matriz elétrica bastante descarbonizada comparada com o resto do mundo, algumas oportunidades para mitigação na indústria, mas acho que o grosso de oportunidade que a gente tem vem da agricultura e de florestas. E aí eu acho que a gente tem que ser bastante criterioso com todas as iniciativas que já existem no âmbito voluntário, para ver como isso poderia alimentar um sistema regulado, em que a gente está falando de padrões, né, entre países, entre sistemas, que isso seja algo crível, que a gente consiga vender ativos com credibilidade, né, com acurácia. Então, a minha sugestão aqui é assim, a gente prestar mais atenção ao que tem surgido em termos de mercado voluntário, quando as empresas falam em neutralizar emissões, para que também se atente para a origem desses créditos, né, de que maneira eles estão sendo gerados, registrados, transacionados entre registros, e como a Tatiana falou, né, a gente tem vários layers aí para os bondes, eu acredito que para os créditos isso também vai acontecer, vão ter vários níveis de qualidade, né, para créditos de carbono, que vão gerar benefício climático e benefício social atrelado. Cada vez mais a gente vê o mercado caminhando nessa direção e como o Fábio falou, né, a gente vai passar por uma fase de greenwashing, porque as empresas, muitas não sabem nem por onde começar, né, à medida que vão tomando conhecimento desses padrões diversos, né, que tem diferentes níveis de qualidade na mensuração, no relato das informações, aí sim elas vão incorporando esses padrões e que eu acho que vai se alinhando também com o objetivo regulatório. Não, ótimo, eu concordo com você. Eu acho que esse potencial aí de florestas e agricultura é uma questão do Brasil que se diferencia e que coloca, eu acho, um potencial aí gigante nessa questão de mercado regulado de carbono dentro do mercado internacional, né? Eu vou fazer só uma última pergunta aqui, que veio no chat,
A gente passou um pouco por essa questão, mas a pergunta é da Thaís Monteiro, que trabalha inclusive nesse projeto também do ISD conosco, aqui dentro da equipe multidisciplinar. A pergunta, pelo tema que eu acho que eu vou direcionar para o Fábio, que é como que hoje, ainda diante da intangibilidade do tema ISD, as empresas podem começar a operacionalizar essa adequação. Se você puder falar rapidamente como que você enxerga a possibilidade de começar a operacionalizar a adequação do ISD. Bom, a gente vai ter que conviver com questões intangíveis pelo resto da vida. Esse é o ponto. E acho que a grande maioria do mercado financeiro gosta de métricas, tem um raciocínio mais cartesiano, quer tudo simplificar em scorecards e etc., sim ou não, binário, e o complexo acaba sendo um pouco mais complicado. E ESG não é checklist. E não dá para ser percebido assim. E, inclusive, mesmo através de métricas, não dá para perceber se uma empresa é aderente, tem a cultura aderente ao ESG só através das métricas. E isso é um trabalho exaustivamente qualitativo. Então, acho que a primeira etapa, que é endereçando um pouco a pergunta, é a empresa conhecer sobre si mesma. Então, entender qual é a sua matriz de materialidade, ou seja, quais são suas externalidades, o que é crítico para ela, ouvir os stakeholders, mas com uma escuta genuína, né? Não adianta você ouvir aqueles stakeholders que você escolhe e que pensam exatamente igual a você. Então, ouvir de fato seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes, os seus pares, etc. E ter uma escuta genuína para entender quais são as externalidades da companhia e aquilo que a empresa realmente traz de impacto para o social e para o ambiental, e também as suas questões de governança, acho que seria o primeiro passo. Tendo essa escuta genuína e a vontade de fazer, aí acho que as coisas se desenvolvem. Excelente, Fábio. Bom, queria agradecer, então, a todos os que nos acompanharam aqui até o final, agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, aí, do Fábio, da Tatiana, da Inaê. Aprendi demais, e eu sou a louca da anotação, então, vocês estão falando aqui, eu estou anotando, e realmente é muita informação, e acho que fico muito feliz de a gente ter aqui no nosso painel gigantes aí do mercado, que falam do ISD com tanto domínio, tanta propriedade. Muito obrigada mesmo, acho que para nós, aqui, para mim, Patrícia, para todos nós do grupo de ESG aqui do escritório e para o escritório como um todo, é um prazer, é uma honra ter vocês aqui falando um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigada. Só pontuando aqui o quão difícil foi para nós escolhermos os temas que a gente ia abordar aqui hoje, né? Não só pela importância e pela abrangência desse assunto, mas também pelo brilhantismo aí dos nossos 3 convidados, né, que cederam tempo de vocês aqui para falar sobre esse tema tão atual, tão relevante, não só para o mercado, mas também para a sociedade, para o meio ambiente. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês, convidados, e de todos os espectadores aqui que estão nos assistindo. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, com mais tempo, para poder abordar tudo. Obrigada, aproveito também o gancho aí para agradecer. Eu acho que a lição que fica é que, como em outras áreas, né, a gente precisa ainda se reeducar, existe a necessidade de um aculturamento, tanto dos empresários quanto da própria sociedade de assim exigir. O que a gente vê na prática, acho que isso não foi nem muito tocado ou chamado a atenção, o que a gente vê na prática é que apesar de não ter as normas com exigências expressamente nesse sentido, há uma tendência já, né, de tentativa dos próprios órgãos ambientais de buscar algum benefício concreto, prático, para estimular as empresas a aderirem a alguns pilares, principalmente ambiental, do ponto de vista ambiental, e ver um benefício concreto. Eu acho que a grande dificuldade nossa é de não ter uma vantagem ali, como o Fábio bem diz, binário, né? Eu dou aqui e ganho ali, né? De ter um resultado prático, efetivo, concreto, que ele consiga levar para o board e levar para os grandes diretores daquela vantagem de fazer um investimento em ESG. Então, eu acho que a gente ainda tem uma cabeça muito quadrada, ainda muito na espera de um resultado prático imediato. E isso, como vocês todos falaram aí, todos repetiram, é
é um caminho a ser percorrido e não é algo que vai ser assim uma resposta amanhã, fiz hoje, tenho amanhã. Então, talvez a ansiedade do mundo moderno, mas ao mesmo tempo as condições que a gente já avalia hoje de deterioração geral e da necessidade de equalizar os interesses ajudem no equilíbrio desse resultado, né? Eu não vejo com bons olhos um resultado mais imediato. Ao contrário, eu acho que a gente sabe que isso vai demandar um médio a longo prazo aí, e as empresas vão ter que sentir isso no bolso, não vai ter jeito, Fábio, vai ter ainda muito mimimi para a gente começar a entender. Eu gosto, eu sempre falo esse mimimi, é exatamente isso, né? Ainda vai ter muito mimimi e até conseguir realmente avaliar que o resultado ele não é concreto, imediato, e vai estar ali, eu investi aqui, amanhã eu vou ter Não, é algo que é um aculturamento, uma reeducação de todos os stakeholders envolvidos, desde o consumidor final até o fabricante, e infelizmente isso não vem a curto prazo. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas que eu acho que a gente chegou num momento bastante importante, que isso tende agora a ter uma aceleração, vamos ver. Mas muito obrigada, é muito importante ouvir um pouquinho de vocês, da visão de vocês. A gente aprende sem dúvida e gera até uma angústia de ansiedade de que isso comece a efetivamente fazer sentido, para que as empresas consigam evoluir nesse investimento, sabendo que isso vai ser um resultado que vai atender a todos. Então, muito obrigada. Eu acho que esses papos têm que acontecer mais, Vanessa, eu concordo, até porque eu acho que não adianta só ficar nas grandes diretorias. Eu acho que todo mundo tem que entender. Vamos impregnar. Impregnar, é isso aí, impregnar. Então, cabe a nós, operadores e envolvidos nas áreas, a divulgar e fazer com que esse conceito seja ele seja mais natural para todos nós, né? Então, é isso, acho que a conclusão é essa, e a gente tem muito trabalho pela frente. Obrigada, pessoal, foi um grande prazer em tê-los conosco, foi uma honra ouvir um pouquinho de cada um, e sigamos em frente aí com muito trabalho. Tchau, tchau.